Veja no ICL Notícias, segunda edição. A papuda vem aí. STF nega recursos e Bolsonaro pode ir pra cadeia nos próximos dias. Seja firme e persistente, encare a vida de frente e não perca a tua fé. Votação na marra. Mota pauta PL anti-facção para amanhã, mesmo sem consenso no texto. Maduro no muro. Donald Trump amplia pressão militar e diz que presidente venezuelano é chefe de cartel. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Nessa segunda-feira, braba, esse dia 17 de novembro de 2025, semana com muita expectativa. Ao meu lado já tem o meu companheiro Chico Sá. Meu amigo, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Estou aqui um pouco ainda abalado. Acabei de ver que morreu o nosso querido Jardim Macalé. É verdade, a gente acabou grande de cantor, pensar. compositor. 82 anos no Rio de Janeiro. Estava tratando de um enfisema pulmonar. E fez um show recentemente. Estava ativa, tinha visto recentemente no palco, estava botando para quebrar, mas sei lá vi. Perdemos Jardim Macalé, aos 82 anos. Agora há pouco saiu a notícia em todos os portais, segundos antes da gente aparecer por aqui. Exatamente. Bom, a gente lamenta muito. Beijo para a família, força e viva Jardim Macalé. Viva sempre, um ícone da nossa música brasileira, da MPB também. Então, uma segunda-feira realmente muito triste, e também pela proximidade com a morte que a gente teve agora há pouco, né, Chico? A gente perdeu também mais um grande nome da música brasileira há pouco tempo. Então, é realmente uma notícia que deixa a gente assim, respirando, né? Lô Borges e Jardim Macalé, nessa proximidade deixa a gente realmente... no mesmo universo ali, né, da música brasileira. Mas vamos seguir. É isso. Estamos vivos para isso. Né? Seguimos firmes por aqui, até porque na política brasileira o cenário é de muita expectativa, Chico, porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal publicou a ata com a rejeição dos recursos da defesa do Jair Bolsonaro, aliás, não só do Jair Bolsonaro, mas também dos demais que foram condenados nesse núcleo crucial da trama golpista, esse primeiro núcleo, talvez o mais importante de toda a trama. A fase seguinte é a divulgação do acórdão, que é um documento que detalha esses votos dos ministros e oficializa, então, o resultado desse julgamento, né? É meio que para dar uma chancela ali à documentação oficial. Tem um prazo regimental de 60 dias, mas a expectativa é que essa publicação já aconteça nos próximos dias. Muito em breve, então, a gente deve ter uma prisão desses condenados, já que a coisa está andando. A gente até falava na semana passada, né, Chico, que já existia uma expectativa até eventualmente de acontecer nessa semana uma prisão do Bolsonaro. Pelo próprio movimento dos advogados ali do entorno do Bolsonaro e dos políticos do mundo bolsonarista que estão pensando naquela linha de sucessão. Uma vez o ídolo, o mito, como chamavam, na prisão, tem que pensar em como sobreviver politicamente, né? Então a família já está apontando a sucessão caseira, Flávio Bolsonaro como candidato, embora o Eduardo, que é o deputado que trabalha em outro país, também é candidato ao cargo. A Michelle, vez por outra, diz que quer alguma coisa. Clima de sucessão interna. Enquanto isso, aqui em São Paulo está se torcendo para que a família deixe quieto isso e que o nomeie como o grande sucessor do bolsonarismo.
Então, é uma semana movimentada que indica que a própria família sente que é chegada a hora da papuda. Isso, e tem até a expectativa do próprio Tarcísio, já que você falou dele, encontrar com o Bolsonaro, e aí o que deve sair desse encontro também. Se vai sair a tal do carimbo ali, né, da unção, como ele chama, da unção bolsonarista, ou se vai ser só aquele abraço de despedida. Isso, e aí também, lógico que toda a defesa do Jair Bolsonaro, os advogados já estão preparando os recursos que ainda podem aplicar como defesa para adiar a prisão ou eventualmente até para tentar uma domiciliar. Acho que vale muito a pena, Chico, a gente deu uma olhada para o cenário político que se desenha, mas a gente também entender os caminhos jurídicos para isso a partir de agora, Perfeito. né? Já que o julgamento continua, né? O desenrolar do julgamento continua no Supremo Tribunal Federal. A gente vai chamar nosso convidado, que é o Dr. Fernando Fernandes, advogado criminalista. Dr. Fernandes, boa noite. É um prazer te receber mais uma vez aqui no N2. Bem-vindo. Prazer é meu estar aqui podendo esclarecer todas as dúvidas. Doutor Fernando Fernandes, vamos começar tentando entender quais são as alternativas nesse momento para a defesa, né, para os advogados do Jair Bolsonaro. Eu vi algumas reportagens a respeito desses caminhos e aí eu queria esclarecer se dá para entrar com novos embargos de declaração e também em relação aos embargos infringentes. Se daria para apelar para a divergência do ministro Luiz Fux, ou se não tem como reverter a condenação por esse outro caminho. Bom, de fato, juridicamente não há mais o que fazer. Né? Não há mais recurso a ser interposto. Agora, podem as defesas tentar protocolizar medidas protelatórias. Então, pode haver mais um embargo de declaração, pode tentar um embargo de infringente, mas não cabe, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal diz que para caber embargo de infringente precisa de 2 votos. Quanto ao mérito, ele só tem 1. Então, de fato, os recursos protelatórios podem tentar atrasar um pouquinho, mas há o risco e já há precedente na Corte, em uma decisão do Toffoli no passado, em outro caso, do ministro simplesmente determinar a certificação do trânsito em julgado, tendo em vista não caber mais recurso. Então, podem tentar protocolizar o que quiserem, mas não há muita saída mais. Chico. Boa tarde, doutor Fernando Fernandes. Estava com saudade da sua colaboração aqui com o N2. A minha pergunta é no sentido da prisão domiciliar ou papuda. Qual a chance que o senhor vê, eu falo isso porque é uma tentativa agora, que eu acabo de saber, da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual a chance da defesa já conseguir prisão domiciliar de cara, no primeiro momento, e não como no percurso ocorrido com o ex-presidente Fernando Collor, que foi primeiro uma penitenciária, 8 dias depois eles conseguem o benefício da prisão domiciliar. Como é que você analisa esse roteiro? Primeiro, a saudade recíproca. Eu espero que a velocidade da minha imagem tenha passado bem para vocês, porque para mim está um pouco lento. Tá tudo certo por aqui, doutor. Tudo certinho. Mas fique tranquilo. Tá tudo certo. Muito bem. Eu vejo o seguinte, sem sombra de dúvida, eles vão tentar de tudo para que o Bolsonaro não vá preso. Preso em uma penitenciária. Mas parece que esse destino a ele é certo. Não há possibilidade, na minha opinião, exceto que haja um fato novo de saúde muito grave, certo? E ele é um sujeito que não tem a fibra necessária para resistir às consequências dos seus atos, né? Como nós vimos em outras pessoas que foram presas injustamente e efetivamente
aguentaram. Vamos lembrar o seguinte, que o presidente Lula ficou preso longo tempo, injustamente, e não foi para a prisão domiciliar, né? Muito menos usou tornozeleira eletrônica. Muito bem. Então é o seguinte, eu acho que, apesar da tentativa, se não houver um fato novo que agrave demais a saúde, o destino dele é ir para uma penitenciária, por mais que seja a ele reservada algum tipo de sala de Estado maior, a qual, como ex-presidente da República, ele possa ter direito. Era justamente isso que eu queria questionar, doutor Fernando Fernandes, porque o que se diz, né, a partir dessa tentativa dos bolsonaristas de evitarem que o Bolsonaro vá para a Papuda, para uma prisão comum, até o próprio governo ali do Distrito Federal, né, eles se pronunciaram a respeito sobre as condições da penitenciária para receber o Jair Bolsonaro, e muitos no entorno dele estavam se mobilizando para tentar evitar que essa prisão seja cumprida lá. Quais são as possibilidades disso? O senhor falou agora da sala de Estado Maior, uma unidade militar também seria uma alternativa. Isso não estou nem falando da prisão domiciliar, né? Mas a possibilidade de ele passar um tempo em regime fechado, fora das condições de prisão domiciliar. Olha, o primeiro eu quero lembrar que a Papuda tem inclusive hospital, né? Então, o estado de saúde dele não impede ele ir para Papuda, e quantas pessoas lá têm problema de saúde. Então, de fato, eu diria, usando os termos bolsonaristas, que tudo é um mimimi, porque e quando morrem 100 e poucas pessoas no Rio de Janeiro, traficantes que sejam, armados, mas de qualquer maneira, aqueles que pensavam em devido processo legal e em direitos humanos passaram a apoiar, de fato, que se atire. E que agora, de volta em relação ao ex-presidente da República, vira um mimimi danado. A estrutura penitenciária da Papuda é preparada para receber uma série de presos com problemas de saúde. Espero que o ex-presidente seja muito bem tratado pelo sistema hospitalar da Papuda, como todos têm direito. Muito bom. Desculpa te interromper, Chico, mas é que eu fiquei com uma dúvida ainda em relação a que o doutor Fernandes está falando. Eu queria entender só a opinião dele. Se porque ele falou, estão tentando ali, né? No caso, a governadora lá do DF, a Celina Leão, disse que a Papuda não tem condições e tal. Mas isso cola? Tem alguma chance realmente de ele não ser mandado para a Papuda com base nisso? Eu nunca tinha visto, toda a minha história, acompanho bem a política brasileira, nenhum governo, e principalmente esse agora, do Distrito Federal, falando sequer do assunto Papuda. Pois é. Nunca vi preocupação com alimentação, com direitos humanos lá, se o muro caiu, não caiu, se a cela é boa, se tem colchão. Nunca vi. Não entendi essa preocupação exagerada agora, né, doutor Fernando Fernandes, do governador e da vice-governadora. Não sei que aliança desesperada é essa. Está havendo até piadas na internet daqueles que outro dia falavam que bandido bom é bandido morto, agora dizendo que a cadeia tem que ter travesseiro da Trousseau, lençol de não sei quantos fios, né? Muito bem. O que acontece é o seguinte, a Papuda tem plena condição de recebê-lo, né? Assim como, veja, é porque a Polícia Federal não quer, assim como o Lula ficou preso em uma cela de Estado Maior na Polícia Federal, o Temer também, né? Só que o seguinte, e diria que mesmo que fosse em um quartel do Exército, que eu acho inapropriado, em razão do crime que ele foi acusado, certo? Não tem cabimento um sujeito que foi condenado por tentativa de golpe de ir para um quartel do Exército. Mas mesmo assim, eu diria que o sistema de ser preso num quartel do Exército é
eu presenciei isso na questão do Almirante Otton, é rigorosíssimo. Tá? O fato é, fora da sua residência, todo tipo de prisão vai ser dura para ele. Essa é a minha opinião. Porque é necessário, inclusive se ele ficasse preso em casa, em algum momento, que parasse de ser essa festa que está sendo a prisão domiciliar do Bolsonaro. Porque, veja, para visitar o Lula na cadeia, na Polícia Federal, era controladíssimo. Os advogados tinham dificuldade de visitá-lo. Eu, por exemplo, redigi um mandado de segurança à época, pela Ordem dos Advogados, que acabou não se dando entrada, porque a OAB do Paraná, naquele momento, tinha uma relação com a Polícia Federal, estranha a relação da Polícia Federal, mas os advogados só podiam entrar uma vez por dia, e com limitações. Visitar o presidente era algo difícil de fazê-lo. Quantas vezes foram negadas visitas? Né? Então é o seguinte, o fato é que hoje, nessa prisão cautelar que o Bolsonaro está tendo na sua residência, o número de visitas e de políticos e etc. que vão lá pedir conselho, fazer atos políticos, agora se falou, vocês acabaram de falar que o Tarcísio quer visitá-lo, ou seja, ele continua praticando política apesar de tudo. Ou seja, mesmo que fosse preso em casa, seria necessário que se mudasse o regime, se efetivamente impedisse a entrada de telefone, se impedisse internet no local. Geralmente, quando alguém é preso em prisão domiciliar nesse país, quando isso é concedido, há uma série de regulamentos colocados para a prisão domiciliar que nem de longe foram colocados na prisão domiciliar do Bolsonaro. Ele está, vamos dizer, vivendo normalmente. Então, é preciso agora que o processo chegou a uma outra etapa, que ele vá para o centro penitenciário, seja bem tratado como todos os presos brasileiros e, efetivamente, no momento em que com agravamento de saúde, em algum momento possa se conceder uma prisão domiciliar, que não seja essa prisão que ele, no momento, está vivendo, porque, na verdade, ele está vivendo como se a prisão não existisse. A única coisa que ele não pode fazer é deixar a sua casa. Justamente, essa era uma pergunta que eu queria fazer para o doutor Fernando Fernandes também, sobre essas visitas. A gente vai ter, no final do mês, para o começo do mês de dezembro também, está previsto um encontro com o Tarcísio de Freitas, também com o Cláudio Castro. Como que fica essa questão das visitas? É um comitê, né, eleitoral. Já teve até festa de 15 anos na casa do Bolsonaro nesse meio tempo. Eu lembro, Gabi, que lá em Curitiba proibiram um prêmio Nobel, o Esquivel, de visitar o Lula, e o Leonardo Boff, o Frei Leonardo Boff, na lista de proibições. No primeiro momento, não puderam visitar o Lula. Então, e lá, a casa do Bolsonaro, aliás, é uma casa que é bancada pelo fundo partidário, com dinheiro público. É bancada pelo PL, o aluguel da casa. Não sei nem como é que fica isso depois da condenação definitiva. Se o contribuinte brasileiro pode bancar uma prisão domiciliar. Não sei, confesso que não sei legalmente se isso pode ou não pode. Mas fala quem sabe, fala doutor Fernando Fernandes. E outra coisa, veja, o partido está pagando para alguém cujos direitos políticos estão cassados. Sim. Não pode ser candidato. Portanto, é o seguinte, já está condenado 2 vezes. É uma improbidade absoluta administrativa, é um desvio da lógica do fundo partidário. Não serve para isso, isso é um desvio danado. E o fato é, o ministro Alexandre de Moraes está muito bem conduzindo este caso, mas é necessário dar um basta, porque o que está acontecendo com todas as venas é uma desmoralização da força do Poder Judiciário brasileiro. Porque alguém que está inelegível, está condenado por golpe de Estado, continua articulando politicamente, apesar de 2 condenações, e continua fazendo ato político, porque ao receber as pessoas em casa,
ele está realizando ato político. Claro. Recebe 2 governadores, etc. É preciso dar um basta nisso. Ele precisa passar a ser um cumpridor da pena, seja na Papuda, que na verdade tem condição de recebê-lo, né? Seja no hospital, se ele piorar, e se ele ficar efetivamente em uma residência, que seja com rigor penitenciário, que lá não entre telefone celular, certo? Que não entre pessoas que não tenham relação com o cumprimento da pena, que recebam os advogados exclusivamente e que se interrompa de uma vez por todas algo fundamental, que é o que gerou o golpe. As articulações políticas, que na verdade são o tempo inteiro golpistas. Essa é a grande questão. Ele continua atentando contra a democracia e atentando contra a soberania brasileira através do seu filho. E não é à toa que o Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia em relação ao filho. E formou maioria na semana passada também para tornar o Eduardo Bolsonaro réu, relacionando justamente a essa conspiração contra o Brasil. Muito importante o doutor Fernando Fernandes tocar nesse ponto. Muito Você bom. queria ainda questionar, Chico? Pode porque seguir. tem uma última possibilidade que ainda está se levantando, é que depois do trânsito em julgado, os advogados entrem com um pedido de revisão criminal. Queria entender também com o doutor Fernando, que tem experiência nessa área, se seria efetivo, se dá realmente para ter alguma vitória nesse sentido para os advogados do Jair Bolsonaro, doutor Fernando. Não, minha opinião, não há a menor possibilidade de nenhum resultado em revisão criminal, que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou e seria, inclusive, examinado pela própria turma, que o condenou de maneira unânime. Né? Na verdade, na minha visão, tudo isto, desde as notícias da possibilidade de revisão criminal, da possibilidade de recurso que não há mais, e do recebimento de políticos na sua casa, tudo isso serve, de fato, para manter uma chama política, golpista, e das forças que enfrentaram o Supremo Tribunal Federal. É preciso dar um basta nisso. É preciso que ele sinta a condenação e aqueles... Veja, um detalhe muito importante. Qualquer condenação em direito penal, ela serve para 2 fins. Fazer com que aquele que cometeu o crime perceba que não pode se repetir e seja punido, e algo que a gente chama de prevenção geral, que é mostrar a todos os demais da sociedade que aquele ato ele é rejeitado, que não se pode praticar. E é isso que precisa ficar claro. Quando ele continua existindo politicamente desta forma e dizendo que tem revisão criminal, recebendo governadores, etc., ele está o tempo inteiro criando algo na sociedade que faz com que os efeitos da pena desapareçam como prevenção geral, que é fazer com que todos saibam, nunca mais pratiquem esses atos. É muito importante, a gente está nessa expectativa, doutor Fernando Fernandes, sobre como vai e quando vai acontecer, né, essa decretação de prisão e onde ela vai começar a ser cumprida, né, por mais que tenham todos esses recursos aí que o doutor Fernando Fernandes explicou muito bem aqui para a gente. Muito obrigada, doutor Fernando Fernandes, pela sua participação, sempre um prazer, um abraço. Fico à disposição, como sempre. Um abraço. Abração, até mais. A gente continua por aqui ainda conversando a respeito, vamos dizer assim, de todas essas, agora, Chico Sá, de toda a extrema-direita articulando, né, quem vai ser o substituto do Bolsonaro, porque, de fato, parece que por mais que a defesa tenha essas alternativas, ainda não sabe para onde vai correr exatamente. Vamos chamar o nosso terceiro elemento? Por favor. Aqui, para continuar nesses papos. O homem das causas urgentes. Eu estava tomando um cafezinho aqui no bastidor. Boa, garoto. Deixa você tomar um cafezinho aqui junto. Tá cheirando bem esse café, hein? Tá bom mesmo. Maravilhoso. Café sem tarifa, é outra coisa. Olha, ô Trump. Ô Trump, ajuda o povo a tomar café aí, pô, né? É isso aí.
Rodrigo, vamos falar de Tarcísio, então, de Freitas? Porque, olha, tem uma história interessante. A gente estava falando agora há pouco sobre Tarcísio eventualmente seu nome. Tem essa expectativa do encontro no final do mês, / início de dezembro, né? Entre o Bolsonaro e o Tarcísio, o que vai sair desse encontro. Agora, tem uma outra preocupação que está rolando ali nos bastidores do entorno do Tarcísio, né? Que é essa preocupação que é um receio de desgaste político para o Tarcísio. É uma apuração da Folha de São Paulo. Se o Derrite não conseguir a aprovação do PL antifacção. Então, o entorno ali, um auxiliar do Tarcísio disse até para a Folha que considera o tema em aberto, que está avaliando que a aprovação de um texto endurecendo as penas vai reduzir os impactos, vamos dizer assim, dos tropeços, das pataquadas que o Derrite fez ao longo desse processo, né, com idas e vindas ali ao texto, à tramitação. Amanhã, a gente deve ter, segundo diz o Hugo Mota, a votação desse PL. Mas o receio é o que isso vai trazer de, eventualmente, ônus para a imagem do Tarcísio, né? Chico, Gabi e todos que nos acompanham, tem o problema para a imagem do próprio Tarcísio, ou seja, ele bancar um personagem que está se mostrando um trapalhão, então o Tarcísio banca, olha, coloquem o meu secretário aí para relatar o projeto. E o sujeito é inoperante, né? Erra demais, errou a mão, até o Centrão ficou chateado com ele. Então, tem um desgaste pro Tarcísio, para a imagem do Tarcísio, mas tem outra coisa, Gabi. Para o Tarcísio poder sair candidato a presidente, ele tem que ter um palanque forte em São Paulo, né? Ele não pode correr o risco de ser candidato a presidente e perder São Paulo, porque daí o Lula pode lançar o Alckmin aqui em São Paulo e talvez ganhar São Paulo. E quem que é o nome que eles estavam preparando? O próprio Derrite. O Derrite pode ser um candidato a senador, com o Tarcísio na reeleição para governador, ou o Derrite ser um nome a governador. Então, esse tropeção do Derrite aí atrapalha o Tarcísio duplamente, a imagem dele e a montagem de um palanque alternativo para o governo de São Paulo. É claro que não é o único nome, né, Chico? O Tarcísio tem também esse vice-prefeito de São Paulo, que é um bolsonarista, que poderia ser candidato. Mas ainda sem o mesmo peso. Não tem estofo ainda para encarar uma parada dessa não, viu? Eu ainda acho que o Tarcísio é mais uma vontade do dinheiro de São Paulo, Federação das Indústrias, mídia paulistana, Faria Lima, é o grande candidato para essa gente. O candidato, é o nome. Então você vê, eles tentaram já dizer que é um bolsonarista moderado, aí o próprio Tarcísio mostra que não é nada moderado. Tentaram de tudo com o Tarcísio até agora, né? E agora eles enfrentam o pior, que é a oposição dentro da própria casa do Bolsonaro. Que quer lançar o Flávio, prefere lançar o Flávio. Que não confia mais de tanto o Tarcísio ser amado pela burguesia paulistana, pelos bancos de São Paulo, pelas fintechs da Faria Lima, pela mídia paulistana, de tanto ele ser amado por essa gente, e tanto ser amado também pelo Centrão, a família do Bolsonaro, esse cara vai nos enganar, porque essa gente aí com que ele está, já meio que dispensaram a gente. Não querem mais aquele bolsonarismo bruto e ignorante, querem um bolsonarismo que saiba jantar, ir na casa de um bacana aqui em São Paulo, e jantar ali segundo as regras da etiqueta e tal, e o nosso lado ainda é meio bruto e ignorante. É isso. Então, acho que a oposição agora do Tarcísio está dentro da casa do Bolsonaro. É a maior dificuldade dele, Gabi. É isso. Daqui a pouquinho a gente vai voltar nessa discussão, porque acho que tem muita coisa em jogo ainda, e daqui a pouco a gente tem um convidado aqui que vamos trazer diretamente lá de Brasília. Antes disso, só quero passar um recado aqui para todos que estão nos acompanhando, porque a gente tem o lançamento da nossa pós-graduação em Teoria Crítica da Sociedade do Brasil. Então é o que a gente faz cotidianamente aqui no N2, no nosso noticiário do ICL Notícias, que é usar o pensamento crítico como ferramenta. Essa é uma aula de pós-graduação que a gente vai estrear no dia 27 de novembro, quinta-feira que vem, 8 horas da noite. Você pode participar fazendo a sua inscrição em icln2.com.br, deixe o seu e-mail que você vai ser avisado. E lá, durante o evento de lançamento, você tem também condições exclusivas desse dia do evento. Então vamos seguir aqui? Maravilha. Vamos adiante. Vamos adiante, então. Eu comentei que o presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou mais uma vez que vai colocar o PL antifacção em votação amanhã. Tem uma publicação na rede social dele, no X,
e ele chamou aqui, né, o PL de marco legal de combate ao crime organizado, dizendo que é a resposta mais dura da história do parlamento no enfrentamento do crime organizado. Enfim, vamos conversar aqui sobre esse projeto. A gente vai chamar a Heloísa Vilela diretamente lá de Brasília, e ela está ao lado do nosso convidado também, o secretário nacional de Segurança Pública, o Mário Sarrubo. Secretário, boa tarde também, Elo. Boa tarde, muito obrigada pela presença, nos dar essa oportunidade. E eu gostaria de começar conversando com o senhor sobre... existe toda uma negociação andando entre governo, Hugo Mota. Alguém vai ter que dar uma saída para o Hugo Mota, porque ele precisa aprovar o projeto, alguma coisa na área de segurança. Mas me parece que não se tem nenhuma certeza se essa votação amanhã vai acontecer. Então, acho que até a hora da votação amanhã tem muita negociação. Agora, segundo eu ouvi, o governo não abre mão de 2 pontos essenciais, que são manter o perdimento, ou seja, que as autoridades possam ficar com os bens apreendidos e que não tenha que esperar trânsito e julgado, e que esse dinheiro vá para a Polícia Federal, que não haja nenhuma outra, porque o último texto fala em enviar o dinheiro para as autoridades sem discriminar que autoridades. Então, esses 2 pontos, o governo mantém, que quer que esses 2 pontos estejam no programa. Então, o senhor acha que é possível passar esse texto do jeito que o governo está querendo? Olha, boa tarde, um grande prazer estar com vocês, Heloísa, e aqueles que estão lá no estúdio e aqueles que nos assistem. De fato, o governo sempre esteve aberto à negociação. Eu volto a insistir em algo que nos parece muito importante. O texto que o governo apresentou foi construído ao longo de vários meses. É um projeto que começou com um grupo de trabalho do qual participaram policiais militares, policiais civis, a Polícia Federal, a Rodoviária, a Universidade, a sociedade civil, os ministérios públicos. O promotor Lincoln Gaquia fez parte do grupo de trabalho que construiu o texto. Depois houve a discussão dentro do Ministério, a discussão na AGU, no Ministério dos Direitos Humanos, dentro do governo. Então o texto estava bem maduro quando foi ao Congresso. E o relator rasgou o texto do governo, apresentou agora outros 4 textos, então não dá para abrir mão, Heloísa, de certos pontos, como, por exemplo, os que você mencionou. Descapitalizar a Polícia Federal é descapitalizar uma das forças importantes e fundamentais que combatem o crime organizado. E falar na descapitalização do crime organizado através de procedimentos como perda de bens e tudo mais, isso não pode ficar fragilizado no texto, isso tem que estar muito forte, porque para nós, do governo, é muito mais importante a descapitalização das organizações criminosas do que operações midiáticas, subindo o morro e assim por diante. Com certeza. Gabi? Elo e secretário, boa tarde mais uma vez. Uma das defesas do Lindenberg Farias, né, líder do PT na Câmara dos Deputados, ele falou publicamente, mais recentemente, que o DERIT deveria deixar a relatoria do PL antifacção. E ele também deu uma entrevista agora há pouco para a nossa reportagem, né? Ele falou que o governo não abre mão de tipificar a facção criminosa e nem dos recursos destinados à Polícia Federal. Eu queria muito rapidamente chamar o trecho dessa fala do Lindenberg Farias e, na sequência, a gente volta a conversar. Vamos lá. É um retrocesso muito grande o relatório do deputado DERIT, como se a Receita Federal não pudesse, quando agisse numa operação contra uma organização criminosa, se apropriar dos bens. Era essa a proposta do governo. Nós tivemos uma operação Carbono Oculto. Foi apreendido 1,2 bilhão. Foram apreendidos 4 navios lá na Refit, no Rio de Janeiro. Se já valesse o relatório do DERIT, essas apreensões não poderiam ser feitas. Então eu diria que é muito estranho. Parece uma tentativa de proteger alguém que está envolvido com uma organização criminosa. Eu quero te ouvir, secretário, sobre essa declaração do Lindenberg Farias, levando em consideração que para também mudar essas questões todas que estão apresentadas nessa versão do texto, seria um 5º texto que seria ainda apresentado, né? Então, como garantir que essa 5ª versão
contemplaria todas essas questões ainda que estão sendo colocadas? Pois é, nós temos que esperar. Na verdade, eu, pessoalmente também, o governo, tem muitas críticas a respeito deste quarto texto apresentado aí em menos de uma semana. Veja, há uma outra questão muito grave que a gente tem que pontuar, que é o nosso texto. Nós reformávamos a lei das organizações criminosas, artigo por artigo, fazíamos reformas ali pontuais e estruturávamos toda a legislação do combate ao crime organizado e às facções numa única legislação. A proposta do relator, ela está criando uma outra legislação e preservando a antiga. Para quem é operador do direito, e eu fui e continuo sendo em alguma medida por 34 anos, isso vai gerar confusão, isso vai gerar uma série de contradições. Agora deve vir um texto novo. Quer dizer, nós precisamos ter muita calma para construirmos, não podemos perder a oportunidade que nós temos, uma janela de oportunidades, em que há algum consenso no país da importância de uma legislação nova, mas nós precisamos construir essa legislação com calma. Um diálogo, é o que eu disse, o Derrite tinha o meu telefone, tem ainda o meu celular. Se ele quisesse dialogar, bastava mandar um WhatsApp, conversar. Sarrubo, o que você estava pensando aqui, acolá? Eu trago a visão do ministro Lewandowski, do Ministério da Justiça, do governo federal, mas isso não aconteceu. O primeiro texto surgiu, eu insisto, eu peguei um avião aqui às 5 da tarde de sexta-feira, entre o voo de Brasília para São Paulo, que todos sabem demora 1h20, 1h30 no máximo, foi a nomeação do relator e a apresentação de um texto de mais de 60 páginas. Quer dizer, tudo feito assodadamente, não sei quem fez, para dizer a verdade. Então nós precisamos, na verdade, dialogar e construirmos um texto que possa atender as demandas e que possa ser eficiente para combater as facções. Isso é o que nós do governo estamos querendo. Eu vou passar aqui a palavra para o Chico, Elo, e na sequência também vou devolver para você retomar também uma pergunta com o secretário em Brasília. Vai lá, Chico. Secretário, boa tarde, boa noite já. Um prazer te ouvir aqui para tentar decifrar esse tema tão importante para o país. Antes dessa questão que virou um drama do PL antifacção, São Paulo já demonstrava muita má vontade com qualquer programa do Ministério da Justiça na área de segurança, né? A Folha deu uma matéria na semana passada que mostrava que a gestão do Tarcísio adere de 11 pontos ali disponíveis de uma política de segurança nacional. O governo aqui do Estado, ele aderiu apenas 3, e mesmo assim de forma muito tímida. É muita má vontade ou é pensamento político, eleitoral, pensando em 2026? Por que esse desencontro tão grande entre Ministério da Justiça e Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo? Pois nós, na verdade, trabalhamos sempre pautados pelas melhores evidências. Então, quando nós trabalhamos, por exemplo, a qualificação do uso da força, nós construímos o texto com a universidade, com as forças policiais, procurando instrumentalizar e preparar as nossas forças para enfrentar o crime organizado com armamentos que sejam superiores e suficientes para esse enfrentamento, mas também para que os policiais pudessem trabalhar com armas de incapacitação neuromuscular, com armamentos não letais, para aquele enfrentamento comum do dia a dia de pessoas desarmadas ou de pessoas que não estejam com arma de fogo e assim por diante. Tudo isso para valorizar, para proteger as polícias, para valorizar as polícias e tudo mais. Mas não há adesão para certos programas, quero crer, porque infelizmente a pauta da segurança pública é uma pauta muito focada na ideologia. E aqui não tem ideologia. Nós estamos trabalhando aqui, sob o comando do ministro Lewandowski, procurando evidências, trabalhar com a ciência. O que é que funciona melhor? Como as câmeras corporais. Por que câmeras corporais? Por que insistimos em câmeras corporais? Porque, em primeiro lugar, diminui a letalidade policial. Em segundo lugar, diminui a morte de policiais. Em terceiro lugar, qualifica a prova no processo, porque essas imagens vão para os autos. Hoje os processos são digitais.
e, portanto, a gente transfere para o processo a realidade da vida, ou seja, qualifica a prova do processo, e outros tantos aspectos, um deles importante, que ajuda a padronizar, vira estudos de casos, na padronização das ações policiais e na profissionalização. Dentre outros projetos, tem Escuta SUSP, que é um projeto que olha para a saúde mental do policial. O Plano Nacional de Segurança Pública determina que se faça um trabalho olhando para a saúde mental das nossas forças. E não há adesão a muitos desses projetos, apenas e tão somente por questões ideológicas, quero crer, ou político-partidárias. Nós precisamos trabalhar juntos. Há uma lei, a Lei do Sistema Único de Segurança Pública, que determina integração, que impõe, na verdade, que determina essa coordenação por parte do governo federal, mas uma coordenação que deve ser feita construindo conjuntamente as políticas com os estados. Agora, a maioria dessas políticas estão aí em 20, 24, 25, 26 estados da federação aderindo aos projetos do Ministério. Isso nos deixa muito satisfeitos. Aqueles que não optam por isso, paciência. Nós não podemos efetivamente obrigar, mas a gente lamenta, porque o Brasil precisa dessas políticas, a gente acredita nelas e, mais do que isso, elas estão lastreadas nas evidências, na ciência. É dessa forma que nós trabalhamos, deixando a ideologia de lado. Secretário, o senhor falou aí e me chamou a atenção, e acho que a imprensa, chamada imprensa tradicional, deu pouca atenção a isso. O fato do Derrite ter sido nomeado relator, e em poucas horas depois já tinha um relatório feito, a primeira versão. O senhor falou, entre pegar o avião em Brasília e chegar a São Paulo, ele virou relator, apresentou o relatório. É claramente uma operação política. Então eu queria sair, eu sei que o senhor tem uma formação técnica, está nesse cargo pela sua bagagem técnica nessa área, mas o senhor também exerce um cargo que tem conotações políticas, até porque está no governo. Então, quem foi o beneficiado? Quem redigiu esse projeto que o Derrite assinou, né? Porque, do meu ponto de vista, parece uma operação, se a gente lembrar que a nomeação do Derrite veio poucos dias depois do massacre no Rio de Janeiro. Então você faz um massacre no Rio, setores de direita, setores importantes, acham que agora encontramos uma bandeira para a eleição de 2026, que é a violência, né? E aí, logo depois, vem o secretário de São Paulo, coincidência? E vem com um relatório já pronto? Então eu queria perguntar para o senhor, quem é que esteve por trás dessa operação? O que o senhor pode dizer pelo que o senhor sabe, pelo que o senhor escuta, pelo que conversou com congressistas e com a turma aí no governo também? Olha, eu vou concordar com você. Eu acho que é uma operação política, é uma questão de quem vai assumir a pauta da segurança pública. A direita, e em especial a extrema-direita, tem essa pauta como muito cara para ela, porque eles vendem aquela ideia de que a culpa de tudo é, por exemplo, da audiência de custódia, que a polícia prende, o judiciário solta. Vendem aí a pauta de que é preciso aumentar as penas, que aumentar a pena resolve tudo. Vendem essa pauta de que bandido bom é bandido morto, como se isso resolvesse tudo, e a letalidade só aumentou de uns anos para cá, e nós só pioramos o nível de segurança, a sensação de segurança das pessoas está cada vez pior. Então, quero crer que tenha sido uma operação política. Eu confesso que desconheço quem foram os atores centrais dessa operação política, mas eu, francamente, pessoalmente, o que eu esperava é que nós pudéssemos ter, claro, a gente entende as forças políticas do Congresso Nacional, mas que a gente pudesse ter um político de centro, um político que pudesse negociar com o governo federal, porque eu aprendi política lá quando eu estava na faculdade, nos anos 80, construiu-se uma aliança para que a gente pudesse sair da ditadura. Então nós juntamos a esquerda, a direita, o centro, e fomos todos para o Tancredo Neves, e a partir dali nós saímos da ditadura e construímos um futuro para o Brasil na democracia. E eu continuo acreditando que é possível sentarmos à mesa e discutirmos quais são os pontos de divergência e de convergência. E dentro daquilo que conseguimos convergir, acho que a gente consegue construir um texto equilibrado. Ora, eu lamento que tenha sido feita praticamente esse jogo político e que o nosso texto, construído, insisto, com tanto carinho, com tanto cuidado, com as forças policiais, com representantes, insisto, dos comandantes gerais de polícias militares do Brasil, dos conselhos de chefes de polícia,
não é? O texto foi simplesmente ignorado e algumas pílulas foram colocadas num texto que equipara terrorismo dentro de uma bandeira em busca sempre do caos para o nosso Brasil. Então, realmente eu fiquei profundamente decepcionado e, mais do que isso, preocupado, porque enquanto nós estamos aqui procurando fazer um trabalho técnico, dialogando com todo mundo, a gente vê um movimento desse em que se desconstrói um trabalho aí de quase um ano do Ministério da Justiça. Secretário, eu queria lhe fazer uma última pergunta, acredito eu. A gente viu um trabalho intenso do governo federal nas mídias sociais, um discurso muito bem elaborado, muito disciplinado, que parece que deu resultado porque a opinião pública compreendeu as diferenças, começou a chamar esse projeto de PEC da blindagem ou da bandidagem 2.0. Então, houve um trabalho bem feito de comunicação com a população. Agora, a gente está na véspera do ano eleitoral. Então, o senhor ainda vê tempo hábil para aprovar um projeto, acabar de negociar e aprovar, porque ficou óbvio que era uma operação política visando a eleição do ano que vem, mas se não aprovar agora, no ano que vem talvez seja ainda mais difícil. Então, o senhor acha que é viável? E o Rodrigo perguntou, a quem interessa? Quem está por trás disso? A gente sabe que existem hoje 100 nomes de representantes do Congresso Nacional investigados no STF por conta de desvio de recursos. Então, essa coisa de não investigar financeiramente pode interessar muita gente que está aí ameaçada, né? Então, eu queria saber se é isso que pode estar por trás e se é viável aprovar isso antes que a gente entre de fato no ano eleitoral. Olha, eu espero que seja viável. O presidente Lula, o ministro Lewandowski nos encomendaram, pediram que fosse feito esse projeto. Nós construímos aqui na Senasp, numa discussão, repito, muito ampla. O presidente enviou, com um pouco menos de uma semana que nós enviamos aqui, talvez um pouco mais, uma semana, 10 dias que o ministro Lewandowski enviou ao Palácio do Planalto. Logo, ele enviou ao Congresso Nacional. Então, a expectativa é que haja oportunidade de diálogo. Agora, há muitas forças trabalhando por trás a ponto da gente ter aquele primeiro relatório que praticamente só trabalhava com força a descapitalização para o andar de baixo e praticamente preservava o andar de cima e, como a gente gosta de dizer por aí, a Faria Lima. Quer dizer, isso é muito grave. Então, isso nos assusta. E a nossa expectativa é que o Congresso possa responder a esse anseio da população e que possa se criar consensos e a gente possa avançar com a pauta. Essa é a ideia do governo federal. Todos nós do governo federal, participei de várias reuniões, inclusive com o núcleo político, e a ideia é que seja possível a negociação. O governo federal está aberto para negociar, porque nós somos democratas, o presidente Lula é um democrata por natureza, é um negociador, de maneira que nós estamos abertos e acreditamos que sim, mas isso precisa acontecer, você bem pontuou, com uma certa rapidez, porque nós acreditamos que o ano que vem as pautas vão ficar muito complicadas em função da polarização e, como eu gosto de dizer, da calcificação política que vive o país nos dias de hoje. Muito obrigada. Gabi? Elô, muito obrigada. Também agradecer aqui a participação, a presença do secretário nacional de Segurança Pública, o doutor Mário Sarrubo, aqui com a gente nessa noite de 2. Boa noite para vocês. Obrigada. Heloísa Vilela volta de novo nessa semana também. Obrigado, boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado. Um sucesso aqui no chat e a entrevista, hein? Muito realmente objetivo. Muito boa, né? O secretário é muito firme, não foge, não fica tentando ali fugir como a maioria de quem está em cargos técnicos, mas também muito político, né? Quem está em cargo em Brasília normalmente dá aquela ensaboada, né? O secretário não, firmeza total. O primeiro dia, quando sai o relatório do DERIT, já me chamou a atenção a maneira dele reagir, porque eu falei, um secretário que seria o segundo escalão, né, do Ministério da Justiça, apesar de um cargo importantíssimo, reagiu com firmeza total desde o começo, colocou ali os pingos ali onde dentro da sua pergunta, que se é uma operação política, sim, é uma operação política. Operação política, total. Casada com a matança do Rio. Aliás, a gente fala da nossa pós-graduação aí para se ver o mundo de forma mais crítica. Quem vê o mundo de forma mais crítica sabe que essa é uma operação política. Vem a matança no Rio, vem depois o DERIT, em 2 horas pega o texto de alguém, ou do chat extrema-direita aí qualquer,
Chet Bukele. Chet Bukele e Tarcísio. E chega em Brasília com esse texto completamente que atende só à extrema-direita, ao bolsonarismo. E antes da operação, a fala do Flávio Bolsonaro dizendo como seria bom se a Baía de Guanabara fosse bombardeada também pelos Estados Unidos para atacar os narcoterroristas do Rio de Janeiro. Então, uma operação casada, as três, né? Flávio Bolsonaro, matança no Complexo do Alemão e da Penha, e depois a nomeação do Derrite, casando Rio e São Paulo com uma agenda para 2026. E contra o Brasil, né? O Zé Carlos completa aqui, o Zé Carlos do chat completa. A gente não falou do principal, que dá o molho político dessa máfia toda, que é o jantar. O jantar. A foto. Aquela foto do Arthur Lira, do Derrite. Eduardo Cunha. Do Eduardo Cunha, ela não pode ser esquecida quando a gente tenta fazer uma leitura política dessa história. Desse contexto. O grande ausente ali é o Mota, né? O Hugo Mota, que foi, né, como diz o Renan Calheiros, é um bobo da corte, porque quem fala em nome da Câmara é o Arthur Lira e não ele. Né? E vamos ver as consequências políticas, né? No fim das contas, essa parcela que foi colocar o Guilherme Derrite nessa posição como relator num texto que já está na 4ª versão, podendo até chegar à 5ª, ainda não se descartou essa possibilidade com todas essas críticas, né? Que foram até tema de conversa aqui com o secretário Mário Sarrubo também, da Segurança. Vamos seguir aqui trazendo assuntos internacionais também com o nosso querido Jamil Chad, de olho em tudo que acontece, e até, inclusive, movimentações da extrema-direita olhando para o mundo também. Jamil, boa noite, prazer te receber sempre. Boa noite. Boa noite a todos. Bom estar aqui com vocês. Aliás, boa noite, meu cara. Uma apuração da coluna do Jamil Chad, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, correndo o risco de ficar pela primeira vez em décadas, né, Jamil, sob o controle majoritário de movimentos ultraconservadores. O Jamil vai poder explicar muito melhor para a gente, mas só para trazer um resumo aqui, muito rapidamente, que o que aconteceu foi a renúncia de um dos 7 comissários da comissão, e essa saída abriu espaço para uma disputa, né, Jamil? Tem países ligados a grupos de ultradireita, da extrema-direita, começando a apresentar os candidatos para essa comissão. Então, eu queria que você explicasse um pouco essa história e também para a gente entender quais são as consequências que isso poderia trazer, né? A gente tem maioria ligada a movimento de ultradireita. Vamos lá, por partes. Primeiro, Comissão Interamericana. O que é a Comissão Interamericana? É basicamente o principal órgão de defesa de direitos humanos nas Américas, basicamente no nosso hemisfério ocidental. É da comissão que saem os casos que depois vão ser julgados pela Corte Interamericana. Então, é absolutamente fundamental a Comissão Interamericana. Ela teve um papel histórico, e aí o Rodrigo vai saber melhor do que eu, inclusive, na Argentina, no Chile, nas ditaduras latino-americanas dos anos 70, denunciando, claro, as violações, e sempre com muita independência, sempre com uma posição de princípio muito firme. Bom, o que é que tem acontecido nos últimos anos, eu diria, mas mais nos últimos meses? A extrema-direita entendeu o seguinte: no lugar de destruir essas instituições, por que a gente não captura elas? Por que a gente não rapta, de uma certa forma, a agenda dessas instituições? Por que a gente não sequestra, basicamente, essas instituições para que elas continuem funcionando, mas agora ao nosso favor? E aí é o que essa história conta, basicamente. Gabi, são 7 membros da Comissão Interamericana. Sempre houve 1 ou 2 conservadores na comissão, normal. Mas, claro, a grande maioria eram de juristas, de ativistas de direitos humanos, progressistas, que, claro, tinham muita preocupação em relação à democracia, etc, etc. Muito bem. Pela primeira vez agora, em julho, ficou 4-3. 4 progressistas e 3 conservadores, sendo que uma delas foi uma indicada por Donald Trump e Marco Rubio, justamente para disseminar, obviamente, a agenda americana. Mas eis que um dos 4 progressistas renunciou. E nessa renúncia, o que já está marcado é que o substituto ou a substituta é uma pessoa ultraconservadora. Então, pela primeira vez em décadas, a principal entidade de direitos humanos das Américas
vai ficar com uma maioria de membros ultraconservadores. Isso é extremamente preocupante, porque nós não estamos falando aqui, basicamente, de uma entidade marginal dentro da estrutura, não. É a estrutura, é a instituição que basicamente serve de bússola na América Latina para tudo que se refere aos direitos humanos. E aí a grande preocupação, o que fará uma comissão, Chico, ultraconservadora de direitos humanos? Quais posições elas vão começar a adotar? Só para vocês terem uma sensação do que pode vir pela frente. Uma dessas comissárias ultraconservadoras, entre outras coisas que ela fez nos últimos meses, foi se reunir com aquela boliviana, a presidente que tentou um golpe, quer dizer, fez um golpe de Estado, foi presa, agora foi liberada, a Janine Áñez, que, claro, foi apoiada por Ernesto Araújo, por Bolsonaro. A comissão agora apoia ela. A comissão, uma das partes da comissão, apoia justamente aquela ala mais radical da política boliviana. Não só isso, ela aparece, inclusive, nas redes sociais, de braços dados com os membros do partido Vox da Espanha, herdeiros do franquismo. Então, olha só o mundo que nós estamos vivendo, olha só como é dramático o que está acontecendo, que na América Latina já temos todos esses problemas que nós conhecemos, Venezuela, Colômbia, a situação agora no Chile, etc., sabemos de tudo isso, e por cima de tudo isso, uma comissão interamericana ultraconservadora. Aperte os cintos, Rodrigo. Jamil, eu estava ouvindo atentamente você enquanto você falava e procurava aqui relembrar alguns casos em que não só a Argentina, Uruguai, mas o Brasil mesmo, né, brasileiros, operadores do direito do Brasil, entidades de direitos humanos, recorreram à Comissão de Direitos Humanos Interamericana por causa, principalmente, da época da ditadura militar no Brasil. Então, o caso Vladimir Herzog, eu estava vendo aqui o caso de João Batista Drummond, que foi um desaparecido, foi sequestrado e morto pela ditadura. Então, tem vários e vários casos. Eu estava tentando encontrar alguns deles. O Herzog foi um desses casos, né? E quando no Brasil você não tinha para quem recorrer. Aí você ia para fazer uma pressão de fora para dentro e às vezes funcionava. E operações letais como essa que a gente teve agora, né? Há casos de operações que também foram levados à comissão, como essa operação que a gente viu mais recentemente. Sim, não precisa nem ir só para a história. As grandes chacinas, Eldorado do Carajás. Sim, verdade. O Brasil é uma fartura de chacina, né? Sim. A história brasileira é feita de sangue das chacinas. E era a comissão que se recorria em primeira mão, assim, depois que via que não tinha condições com as polícias, com a segurança no Brasil. Quando o sistema judiciário brasileiro botava uma tampa em cima e falava, aqui não vai andar nada. Aí você recorria para o exterior e, às vezes, de fora para dentro, isso funcionava. Enfim, é uma possibilidade. Se a gente não tiver nem essa possibilidade, a situação vai ficando bastante delicada na América Latina. O Jamil citou rapidamente o Chile, porque a gente teve eleição ontem e no Chile a extrema-direita ficou em segundo lugar. Aliás, é um candidato neofascista, que defende o Pinochet e que ficou em segundo lugar, mas muito próximo da primeira colocada, e os outros candidatos que estão atrás, em terceiro, quarto, são todos de direita. Então, muito, muito provável, infelizmente, que o Chile eleja um neofascista. Claro que tem toda a campanha do segundo turno, pode ser que a candidata apoiada pelo Boric tenha chance ainda, mas é uma situação complicada também no Chile. Complicadíssimo. Né? É isso. E só para completar, Gabi, Claro. Ainda na comissão, a grande preocupação é justamente casos como, por exemplo, o 8 de janeiro. Como é que uma comissão interamericana ultraconservadora olharia para a situação no Brasil? Outro detalhe aqui, como é que essa comissão de ultradireita olharia para o STF no Brasil? Né? Então, é muito preocupante. E eles, obviamente, trabalharam isso ao longo de meses, justamente para chegar nesse momento. Insisto, eles mudaram a estratégia. Há alguns anos, a ordem era: não, essas instituições não valem para nada, isso aqui tudo é coisa de globalista, nós não queremos saber nada deles. Houve uma guinada, houve uma mudança bastante importante na extrema-direita para dizer: não, calma aí, nós queremos essas instituições nossas, nós queremos tomá-las, nós queremos que elas sirvam à nossa agenda.
Então, essa é a mudança que nós estamos vendo e é extremamente preocupante que a principal entidade de direitos humanos na história da América Latina esteja hoje caminhando para ser controlada pela extrema-direita. Isso é gravíssimo, Jamil. Ainda bem que você está fazendo essa cobertura, né? Olhando para essa possibilidade, porque a gente tem que estar muito atento a isso também. E eu vou aproveitar que a gente puxou aqui essa questão do Chile, né, das eleições, para olhar já para o segundo turno das eleições presidenciais, que vai ser bastante dividido, né? Então a gente tem essa disputa entre a Janeth Jara, a gente está vendo aqui na tela, que é a candidata da coalizão esquerda, apoiada, né, pelo atual presidente, e a gente tem também, junto com ela, o José Antônio Kast, que é da extrema-direita, que está tentando chegar à presidência também pela segunda vez até, né? Ele perdeu para o Boric a última, né? Ele foi o adversário e o Boric venceu muito, levantando essa dúvida. Os chilenos querem voltar a um regime agora pelo voto pinochetista, porque é mais ou menos o que propõe o Kast, né? O Boric falou, inclusive, né? A gente tem a fala dele, né, Gabi? Aliás, foi uma fala quase que bastante neutra. Protocolar, eu achei. Protocolar, é. O Gabriel Boric, ele disse: confio que o diálogo, respeito e carinho pelo Chile vão prevalecer ante a qualquer diferença. Aliás, acho que para além da gente entender esse cenário, né, Jamil, o que está em jogo também essa particularidade dessa eleição chilena, que é a primeira com voto obrigatório também, que vem isso, enfim, o que isso traz de novo, se tem alguma mudança de fato. Eles estão utilizando o voto impresso e cada cédula é lida em voz alta pelos fiscais. Na hora da contabilização? Né? Na hora da contabilização. Ixi, é o que os bolsonaristas fazem um carnaval com isso. Vamos pegar essa história. Olha, Gabi, no caso do Chile, é muito interessante, porque o Chile sempre fez essa alternância de movimentos desde a redemocratização. No Chile não há reeleição. Então nós vimos, por exemplo, desde a época da Bachelet, do primeiro governo da Bachelet fez um governo, ela sai, vem um governo de direita, centro-direita, esse governo de centro-direita perde a eleição, volta a Bachelet faz um segundo mandato, depois ela não faz o seu sucessor, sua sucessora, o centro-direita, a direita conservadora, volta a ganhar. Depois da direita ganhar, o Boric volta ao governo, ou seja, mais um progressista. E agora, qual é a diferença? Agora a diferença é que o pêndulo não vai entre uma ala progressista e os conservadores. Agora o pêndulo é da ala progressista para uma extrema-direita, como diz Rodrigo, simpatizante do Pinochet. Então, não é que... é algo muito parecido com o que aconteceu com a direita no Brasil, Chico. A direita no Brasil que implodiu diante do bolsonarismo, né? Foi isso que aconteceu, nós vimos na eleição que isso aconteceu. Eu até me lembro alguns, eu diria, nomes da direita paulistana, principalmente, muito confiantes, porque, afinal de contas, nós somos a direita do Brasil, e aí, de repente, foram atropelados pelo bolsonarismo, absolutamente aniquilados no mapa político brasileiro por muito tempo. Ainda estão tentando ali lembrar da placa do caminhão que atropelou aquele grupo, né, Rodrigo? Mas no Chile parece algo muito parecido, que a direita, vamos dizer assim, tradicional, eu não estou dizendo aqui que ela não era pinochetista, né? A gente sabe que tem uma ligação, tem uma parte. Mas era uma ala um pouco mais central da direita. Essa ala absolutamente está sendo derrotada nessa eleição. Essa é a grande diferença. Quem vem agora nesse pêndulo não é um centro-direita, é uma direita ultraconservadora que tem a proposta de expulsar imigrantes, né? Essa é uma das pautas, por exemplo, de expulsar imigrantes. Parece que eu ouvi isso em algum lugar, um pouco mais ao norte, né? Mas, enfim, a pauta é a mesma. Claro, o tema da violência também colocado, do crime organizado também sendo colocado. Enfim, é uma situação para a gente ficar muito atento. A candidata da centro-direita tradicional no Chile, a Evelyn Matei, ficou em 5º lugar. Ela é candidata do partido das forças que apoiavam o Pinheira, porque o Jamil lembrou aí, houve uma alternância, né? Foi a Bachelet, aí o Pinheira, que é de centro-direita, ganha.
volta a Bachelet, depois volta o Pinheira, que morreu agora recentemente num acidente de helicóptero, né? Sim. A candidata do partido do Pinheira, que é o partido tradicional de direita do Chile, mais de uma direita nos últimos tempos democrática e tal, ficou em 5º lugar, teve 12% dos votos. A Evelyn Matei. Então, foram atropelados. A direita tradicional foi atropelada pelos extremistas também no Chile. É esse fenômeno. Não, a comparação do Jamil é perfeita. Aqui tem uma hora que até o PSDB ali flerta com o bolsonarismo, achando ali, não, vamos dar esse apoio estratégico, porque é para vencer, derrotar o Lula. Depois a gente pula fora, se limpa, toma um banho e volta para a vida normal. Opa, não conseguiram voltar. Nunca mais. Aliás, aqui, já que a gente está falando do Cássio, né? Eu estava conversando com o William de Luca, que está sempre atento ao N2 também, né? A gente faz o contrário. De manhã a gente fica de olho no N1 e quando a gente está ao vivo no N2, o William de Luca fica de olho na gente. É um luxo essa audiência, né? Pô. É um luxo. Ele estava lembrando aqui do histórico do Cássio, né? Que o pai dele era soldado nazista que foi para o Chile, né? Enfim, então o tio dele foi o ministro do Pinochet, mas não é um determinismo, claro, né? Que um filho, eventualmente, mas nesse caso a gente está falando de um candidato... Às vezes você se livra desses destinos genéticos, de DNA, né? Tem casos incríveis, né, disso, mas nem sempre. Mas daí você tem que romper, né? E eu não é esse caso. Oficialmente, dizer abertamente a minha ruptura em relação à minha família. Isso eu, pelo menos, não escutei que tenha acontecido dessa forma. É isso mesmo, Jamil. Eu não sei se vocês querem comentar. Curioso, Gabi, desculpa. Vai lá, claro, não, vai lá, curioso, Jamil. Falando com uma ex-presidente chilena muito famosa, há algum tempo, ela dizia muito claramente, não, mas o Cássio não vai chegar lá. Eu me lembro de pensar, puxa, a gente falava o mesmo, né? Exatamente. Bolsonaro. A mesma coisa. E olha no que deu, né? E Milei também na Argentina. Esse cara aí do baixo clero, falando desse jeito contra as mulheres, falando desse jeito contra os negros, falando desse jeito contra os professores, falando desse jeito contra os trabalhadores do Brasil. Jamais ele vai. Chegou. Bom, lá no passado, alguém falou isso essa semana com a gente no N2, né? Acho que foi o professor Castro Rocha que falou, se o Bolsonaro tivesse sido parado lá atrás, quando ele ameaçou o FHC naquela entrevista, matar 30 mil e mais o FHC. Talvez o destino teria sido outro, né? Mas não dá para dizer que ninguém sabia que isso ia acontecer. Não, então vivo aí, estão vivo para o próximo ano. Pior é isso. Jamil, tem um outro assunto. Mas muita atenção com uma aliança eventual de Bolívia, Argentina e Chile. Essa é uma aliança que a gente vai precisar ficar passando pelo Paraguai também, obviamente. Essa é uma aliança que a gente vai ter que ficar muito atento, porque dali, obviamente, algo pode ser costurado. Não estou fazendo conspiração aqui, não, mas é aliança política mesmo, aliança de posições em relação a tantos temas da América Latina que todos nós, no fundo, vivemos, né? Não adianta a gente achar que a gente não vive na América Latina, a gente vive sim na América Latina, a nossa realidade é a realidade latino-americana e os nossos desafios são os desafios do continente. Fundamental essa sua observação aqui, Jamil, e aproveitando que a gente está falando de América Latina, né, e de situações que a gente tem que ficar muito alertas, tem uma bastante grave que é esse avanço do governo dos Estados Unidos contra a América Latina, mas especificamente contra a Venezuela, né? O governo Trump disse que vai classificar como terrorista um grupo criminoso da Venezuela, o Cartel de los Soles, e o próprio Trump já disse, ele não apresentou provas, mas já disse que o presidente Nicolás Maduro seria o chefe desse cartel. E aí a decisão de classificar o Cartel de los Soles como terrorista foi comunicada pelo secretário de Estado do Trump, o Marco Rubio, nas redes sociais. Ele disse o seguinte, o Departamento, né, de Estado planeja designar o Cartel de los Soles como organização terrorista estrangeira. Olha só o movimento que a gente estava falando da extrema-direita agora há pouco. Liderado pelo ilegítimo Nicolás Maduro, o grupo corrompeu as instituições governamentais da Venezuela e é responsável pela violência terrorista perpetrada por e em conjunto com outras
organizações terroristas, né? Aí ele está usando a sigla, designados, bem como pelo tráfico de drogas para os Estados Unidos e a Europa. E aí o Trump ele foi questionado, Jamil, se essa medida significaria que os Estados Unidos estavam prestes a entrar num conflito, de fato, com a Venezuela. Então, entender com você como é que está esse movimento, porque cada vez mais isso está mais agressivo, né? Vamos traduzir para o português isso aí que você apresentou, Gabi. Na verdade, o governo Trump está dizendo na Venezuela não há um governo, há um grupo terrorista. Né? Porque quando ele está dizendo que o cartel de Los Soles é um grupo terrorista e esse cartel é liderado pelo presidente ilegítimo de um país, olha só a construção que está sendo feita. A construção de que ali não há um governo legítimo, em primeiro lugar, existe um cartel do crime organizado, e esse cartel é liderado pelaquela pessoa que também se diz presidente da Venezuela. Olha só a montagem, isso é uma montagem brilhante no fundo, né? Se você pensar. Então, o que agora o governo americano está dizendo é que na Venezuela existe um crime organizado que é terrorista, e esse grupo terrorista é liderado pelo próprio presidente. No fundo, o que o governo americano anunciou ontem foi: eu agora tenho toda a legitimidade para fazer qualquer tipo de ação contra a Venezuela, porque ali sequer existe um governo. O que existe ali é um grupo terrorista liderado por Nicolás Maduro. Essa é a construção. A gente poderia pensar, não, mas isso é uma loucura. É uma loucura, mas diante da Venezuela, na costa da Venezuela, estão 10 mil soldados com os canhões virados para a Venezuela. Essa é a realidade hoje da América do Sul. Né? Parece filme, né, Chico? Sim. Parece algo que a gente não estaria aqui dando essa notícia, fazendo essa reportagem. Sim, essa é a realidade hoje da América do Sul. 10 mil homens com canhões, o maior porta-aviões do mundo, com os seus canhões virados para a América do Sul, mais especificamente para a Venezuela. E aí Donald Trump diz o seguinte: olha, mas estou disposto a negociar. Oi? Claro, você põe a arma na cabeça do Rodrigo, né, e fala: e aí, quer negociar? É óbvio que é uma negociação desequilibrada. É óbvio que é uma chantagem. É óbvio que é um assédio diplomático que está sendo realizado, diplomático, político, militar. E aí, claro, dizendo, bom, vamos ver o que vai ser dessa negociação. Eu fico imaginando a pressão que está, neste momento, acontecendo diplomaticamente entre esses dois países. Sem dúvida nenhuma, um momento extremamente tenso na região. Eu tenho conversado com diplomatas colombianos, mexicanos e brasileiros. E dos três países a percepção é a mesma. Trump pode fazer algo muito parecido com o que fez justamente no Irã. Um ataque aéreo para justificar toda essa estrutura e aí, obviamente, forçar o governo venezuelano a negociar, claro, nos termos impostos por Washington. Jamil, eu sei que você tem que ir, mas você falou dessa questão do desequilíbrio, né, dos Estados Unidos, entre aspas, muitas aspas, negociando. Os Estados Unidos só negociam assim, né? É a mesma coisa na guerra comercial também. Só quando eles jogam as tarifas lá em cima que eles falam, não, a gente está disposto a negociar. Falaram isso algumas vezes em relação ao Brasil também, a China e por aí vai. Então a gente conhece esse modus operandi, né? Jamil, obrigada. A gente se vê de novo em breve, querido. Valeu. Eu que agradeço. Que vai começar a reunião do Conselho de Segurança da ONU, que vai votar justamente o plano de paz de Donald Trump e, basicamente, a criação de um protetorado em Gaza. Então, vamos aguardar, porque isso provavelmente vai ser aprovado, a criação, basicamente, de um protetorado com forças internacionais sendo enviadas para Gaza para manter a paz. Essa paz, obviamente, imposta e, claro, com uma pegadinha. Nenhum palestino envolvido na administração de Gaza por pelo menos 2 anos. Eu não estou falando do Hamas, estou falando das autoridades palestinas. Nem sequer a autoridade palestina envolvida nessa administração. Vai começar daqui a pouquinho o Conselho de Segurança
E com certeza a gente volta a falar desse assunto nessa semana. Com certeza, Obrigado, Jamil. Obrigada Valeu, por ter querido. feito essa observação. Até a próxima, querido. Como disse, né, o Jamil, a paz também, segundo também a concepção dos Estados Unidos, né, a resolução apresentada por eles sem ouvir os palestinos. Não, e rapidinho, no caso da América Latina, Gabi e Chico, é a política do porrete, o chamado Big Stick, né, que vem lá do século XIX. Um presidente dos Estados Unidos que usou isso expressamente. Qual é a política para a América Latina? A política é o porrete, é o Big Stick. É ameaçar, dar uma porretada, ou aqui nesse caso, botar o porta-aviões na porta da Venezuela, e aí ou negocia, ou invade, ou mata, ou sequestra o presidente. Já fizeram isso no Panamá, que eles entraram lá e sequestraram o presidente do Panamá. Já invadiram Granada e já derrubaram regimes democráticos aqui na América do Sul. Então, é mais uma intervenção, mas dessa vez até mais assustadora, porque nós estamos com um porta-aviões ali na costa da Venezuela, Gabi. Isso aí. Então, a gente vai ficar muito atento a esses movimentos na América Latina, como a gente estava conversando com o Jamil aqui também. Hoje é dia de Chico Pinheiro Entrevista, né? Chico Pinheiro. Segunda-feira, Chico Sá. Temos Chico Pinheiro Entrevista aqui também, hoje com Hélio de la Penha. Eita, caceta que legal. A gente estava aqui cantarolando, porque entre o Urgente e o N2 tem ali aquele trechinho de conversa, né, para quem está acompanhando desde o início do programa. E a gente estava aqui cantarolando as organizações Tabajara. Organizações Tabajara, né? Tinha aquela vinhetinha. É demais, né? E aí ele conta porque deu uma confusão bacana numa faculdade aqui de São Paulo com o nome Tabajara, que teve que tirar o nome. Mas no Brasil inteiro teve essa confusão. E isso virou uma gíria que todo mundo usa até hoje. Mas quem tinha nome Tabajara, pô, ficou prejudicado na parada. Vamos assistir um trechinho Vamos lá. Conversa? Vamos lá, vamos assistir. Tem uma história ótima do Botafogo Galo, né? Tem essa aí terrível. 2024. Inclusive esse meu livro jogando aqui, com deixa eu te 10 falar aqui. jogadores, ganhar de 3 da A gente. questão, por que esse livro? Por quê? Entendeu? Porque eu quero ficar em 2024. Eu não quero mais sair de 2024, entendeu? Eu fiquei em 2013. Exato, entendeu? Sabe, uma grande alegria. Para que eu vou vir para 2025? Olhar lá aquela escalação, entendeu? Bando de cabeça de bagre, quando a gente tinha um timaço. Então, gente, ó, se você, botafoguense, esse aqui é o livro de cabeceira ideal, porque aqui o Botafogo não perde. Aqui você é feliz. Esquece o noticiário. Esquece o que aconteceu aí recentemente. Deixa para lá e vamos ficar aqui saboreando as glórias. Muito bom, né? Ele diz assim, eu quero morar para sempre em 2024. Que foi a glória máxima, campeão da Libertadores. E do brasileiro, né? Botafogo ganha do brasileiro, ganhou toda a história. E ganha do Atlético Mineiro, que é o time do Chico Pinheiro, né? Nosso entrevistador, né? Então ele meio ainda tira uma onda do Chico, né? Que ele gosta muito do Atlético Mineiro, o Hélio da Penha, porque lembra da conquista do Botafogo. Mas além de futebol, tem muito humor, tem muito bastidor aí de televisão e a história do Cacete e Planeta, que marcou uma época do humor no Brasil, né? Marcou. Eu ouvi boatos que essa entrevista tá bem boa, né? Tá ótimo. Tá muito bom esse papo. Segundo a gente ouviu aqui da equipe que acompanha o Chico Pinheiro Entrevista. Todo mundo curtiu. Famosa imperdível. Isso aí, vamos famosa lá. imperdível. Vai lá em icl.com.br/Chico para você poder entrar no grupo do WhatsApp também e ficar sabendo dos spoilers antes. Quem é que vai ser o entrevistado? Toda semana tem entrevistado novo. Vamos seguir aqui, minha gente? Vambora. Tem notícia também boa para a economia, que a gente ainda traz neste N2, dos analistas do mercado financeiro reduzindo a estimativa de inflação de 2025 de 4,55% para 4,46%. Então, a expectativa que está no Boletim Focus, né, foi divulgado hoje pelo Banco Central, e é a primeira vez desde dezembro do ano passado que essa projeção dos bancos, né, dos economistas, para esse ano fica abaixo do teto de metas da inflação. Sim. Então tem mais um indicador positivo. Na semana passada a gente falou muito sobre isso. E para essa gente dizer isso é porque pode dar um desconto, porque quem faz esse Boletim Focus é o mercado. São 8 bancos. 8 banqueiros vão lá e dizem, eu acho que o Brasil vai virar Venezuela, ou então acho que o Brasil vai progredir. É ali a voz do dinheiro, a voz dos bancos. Então agora eles estão projetando 4,46%. A meta de inflação no Brasil é 3%, com 1,5% de tolerância, que vai a 4,5%. E o Brasil estava quase 12 meses fora do teto da meta. Então,
o mercado volta a apostar que a inflação está convergindo, pelo menos, para o teto da meta, o que é um bom sinal, e o que indica queda dos juros para o começo do ano que vem, no ano eleitoral. Deus te ouça. Deus te ouça. Então, que os juros caiam, finalmente, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos começar 2026, se esse número aqui indica queda de juros, economia um pouquinho mais aquecida, um bom sinal. A economia tem muitos sinais positivos para o governo Lula, né? Por isso que a direita tenta centrar totalmente em segurança pública, é o que eles têm para dizer, né? O próprio Paulo Guedes falou, esqueça a economia, que o grande tema da eleição vai ser... Segurança? Costume, segurança, não vai passar por economia. Quando a economia está boa ali... Não... Antes era a questão dos alimentos, né? No começo do ano. Era foto de arroz, de quilo de arroz, foto de produtos na gândula do supermercado, ali feita pela extrema-direita. Agora esqueceram e foram para a segurança. Agora eles vão fazer um altar do Bukele, colocar o Bukele assim, né? O altar em vez de... E mesmo sabendo que 70% das verbas da segurança pública no Brasil estão na mão de governadores da direita. Isso eles não consideram. Mesmo sabendo que o tal do mito aí, que está para ir para Papuda, não fez nada para a segurança pública no Brasil. Ele não fez nada em nada, né? Fez uma ponte de madeira lá no meio do mato. E caiu depois. Pois é, que a ponte ele veio embora, caiu. A viagem para inaugurar a ponte custou mais do que o investido na ponte. A única obra desse cara. Você falou do Bukele, Rodrigo, me lembrou que a gente vai ter a visita do Flávio e do Eduardo Bolsonaro, eles estão indo para El Salvador. Mas é muito interessante que eles não vão ser recebidos pelo Bukele, né, pelo presidente. Vai ser pelo escalão inferior ali, que está já recebendo alguns políticos da extrema-direita há algum tempo. O ministro da Justiça e Segurança Pública deles lá em El Salvador, que é o Héctor Gustavo Villatoro Funes. Então, o Bukele, de fato, não vai nem receber o Flávio Eduardo. Né? Então, talvez eles não sejam tão importantes assim na fila do pão do Bukele atualmente. Mas, de fato, chama atenção quanto a extrema-direita tem buscado se alinhar nesse sentido, né? Tomando como exemplo esse caso de El Salvador. E aí essa pauta, né? Por exemplo, no Chile, a gente falou agora há pouco do Cast, ele fala contra os imigrantes no Chile, né? Tem um componente até racista, porque é contra imigrantes de outras partes aqui da América Latina, bolivianos e tal, no Chile, paraguaios... e segurança. Por que ele não quer imigrante lá? Porque o Chile, não, veja bem, é segurança pública. Então, de norte a sul da América Latina, a questão da segurança e essa questão do narco está tomando conta do debate. Até o México, vocês viram no fim de semana o que aconteceu no México, né? Uma rebelião da geração Z. Só que a hora que a gente foi olhar lá, o que menos tinha era jovem naquela rebelião contra... Era o mais novo lá, tinha a minha idade, assim, 60 e pouco. Que geração Z aí? Essa geração, enfim, é outra geração, mas... também com a pauta de que o México, a presidenta é ligada aos narcos, que não tem nenhuma ligação com a realidade, ela não tem nenhuma ligação com o narco. Agora, voltando ao Bukele, eu queria recomendar a leitura da matéria do ICL Notícias, do Lúcio de Castro. Verdade. Olha o título, Bukele, ídolo da direita e a falsa paz de El Salvador. Corrupção e acordo com crime organizado. Então, por trás daquela aparente segurança, é máfia pura. Leiam essa matéria, está muito boa. Eu ia chamar atenção para isso também, aliás, está muito bem ranqueado nas pesquisas, essa matéria. Não, super atacada, porque a direita, quando você mostra o que é o Bukele, eles vão que nem assim, aquele ranço. Assim. Porque você tira uma ilusão, né? Quando você tira uma ilusão de alguém, dói. Dói. É isso, desilusão. Já que a gente está trazendo essa questão da extrema-direita aqui e do Bukele, eu queria aproveitar para atualizar a situação do caso Epstein. Semana passada a gente trouxe aqui alguns e-mails do Epstein no passado falando do Donald Trump, de que ele saberia, né? Foi uma maneira ali que o Epstein usou, que ele saberia das meninas. Ele estava falando do tráfico sexual pelo qual o Epstein foi acusado. Depois ele se suicidou na cadeia. Agora, o Trump está sentindo muito, politicamente também, o peso desse caso. Ele mudou a postura e está agora meio que querendo dizer, não, todos têm que divulgar os arquivos do Epstein. Então, a oposição que tem normalmente falado a respeito disso e até o próprio MAGA. Isso que é curioso ali, né? Esse movimento mais
conservador dentro do Partido Republicano cobrando o Trump, porque era uma promessa de campanha dele. Então, meio que, em algum momento, isso virou contra o próprio Trump, né? Ele fez campanha em cima disso e agora... Não, e o rolo miserável. O pessoal do MAGA não está engolindo ainda essa história, né? E com uma rebarba aqui no Brasil, mais uma vez, passou vergonha o Glenn Greenwald. Você viu o que ele fez? Sim. Ele divulgou aquela história de que o Noam Chomsky teria conversado com o Lula e de dentro da cadeia colocado o Lula para falar com o Epstein. Exagerou na mentira, né? Rapaz, aí depois ele teve que voltar atrás e dizer não confere, a esposa do Noam Chomsky confirma que não houve essa conversa, que, enfim, que isso nunca existiu. Então, o Glenn Greenwald, mais uma vez, querendo operar, né, assim, para atacar o Lula, até nesse caso do Epstein, que não tem nada a ver com o Lula, né? Impressionante. E o Trump, que estava chamando antes esses republicanos do MAGA de burros, agora mudou o comportamento. Ele até publicou na rede social dele, a Truth Social, e ele disse o seguinte: como eu disse na sexta-feira à noite, a bordo do Air Force One para a mídia de fake news, os republicanos da Câmara deveriam votar pela divulgação dos arquivos de Epstein, porque não temos nada a esconder. Olha só a diferença. E é hora de superarmos essa farsa democrata perpetrada por lunáticos da esquerda radical para desviar a atenção do grande sucesso do Partido Republicano, incluindo a nossa recente vitória sobre o shutdown do Partido Democrata. Então, ele está atribuindo tudo aos democratas, né? Ele vai jogar nessa confusão. Aí, uma vez revelado, ele vai tentar impor ali a narrativa dele. E já chamando de mídia de fake news, porque né? não tem jeito. Não tem mais como. Então, mas você vê aquelas fotos, se você tiver algum juízo, você vê quem é esse cara. E a proximidade do Trump é evidente, né? Total. Os dois eram muito próximos, né? Agora, daí apareceu alguma prova de que o Trump, de fato, esteve com alguma das mulheres ou das meninas, né, menores que o Epstein levava para os milionários e tal. Ainda não há, assim, uma prova cabal. Agora, não é impossível porque a tamanha era a proximidade, as trocas de e-mails, aí sim, entre os dois, eles falavam com muita frequência. Olha aí, o Trump jovem ao lado do Epstein, num desses eventos promovidos pelo multibilionário, que depois se descobriu se dedicava a, enfim, exploração sexual. Exato. Sexual. E aí, já sabe, a gente, só aqui para fechar, mas já sabe que ele e o Trump eram amigos, tem diversas fotos, tem vídeos deles juntos. O que se quer saber é o grau de envolvimento, né? Se ele participava dessa rede de exploração e tráfico pelo qual o Epstein foi ali julgado. Vamos nessa então, gente? Agora tem chegou a hora. Chegou a hora. Chico Pinheiro. Chegou a hora, mas ainda tem muita coisa pela frente aí para vamos lá, vamos ver o Hélio agora. Hélio de la Penha com Chico Pinheiro. E amanhã de olho também em Brasília, porque deve ter a votação do PL antifacção. Vamos ver no que isso vai dar. Bom, é isso, gente. Então, boa noite para vocês, Rodrigo, Chico, a todos que nos acompanham. Amanhã a gente está de volta e agora você fica com o Hélio de la Penha e o Chico Pinheiro. Isso aí. Amanhã. Tchau, tchau. Imagina juntar Nancy Fraser, uma das maiores intelectuais do planeta, com Álvaro Lineira, ex-vice-presidente da Bolívia, com Elias Jabbour, com Gessé Souza, com Vladimir Safatli e com alguns dos maiores intelectuais vivos do planeta para ensinar uma pós-graduação de um curso que nunca foi dado no Brasil, que vai ser oferecido por um preço quase que simbólico para as pessoas. É o ICL fazendo história novamente. Dia 27 de novembro, eu vou anunciar para vocês todos os detalhes da nossa pós-graduação, Teoria Crítica da Sociedade. Pela primeira vez esse curso no Brasil, um curso que é muito demandado fora do país e que até hoje não tinha sido oferecido aqui. A gente resolveu oferecer só com os melhores professores do mundo para vocês. Te espero dia 27.